Graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu peço a Laís que nos leve a Deus em oração. Oremos. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, porque estamos na tua casa nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos, ó Deus, ter vida nesse momento. Obrigado, Senhor. Porque as tuas misericórdias, ó Deus, se renovaram para conosco nesse dia, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque podemos vir à tua casa para te adorar, para te bendizer, para aprender mais a respeito do Senhor. Amém, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Deus, falando aos nossos corações, nos sustentando, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Eu convido os amados que abram a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Nós faremos essa leitura a uma só voz. Eu convido a igreja para que se coloque de pé. Em reverência à palavra do Senhor, nós faremos essa leitura a única voz. Tiago 5,16. Vamos lá? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos repetir a parte B? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Agora nós vamos voltar um pouquinho lá no início, Deuteronômio. Capítulo 9, verso 19, parte B, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 19, a parte B. Também faremos a leitura única voz, todos juntos. 19b. Vamos lá? Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. Podeis assentar. Esses dois textos, eles têm algo em comum. O final do verso que lemos em Tiago diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se nós lermos o texto de Deuteronômio, nós vamos entender o que quer dizer essa parte B, que nós acabamos de ler, do verso 9 e 19. Israel havia pecado contra o Senhor. Moisés se ausentou por alguns instantes para buscar a presença do Senhor, porque o Senhor queria falar com Moisés. E o povo então ficou ali esperando. Os amados já conhecem toda a história. O povo, por um breve momento, se esqueceu daquele Deus que fez os seus grandes feitos no Êxodo, desbancando todos os seus inimigos e os falsos deuses. E aí eles, sinceramente, eles se rendem a uma tola idolatria. E o que é que eles fizeram? Um animal, um bezerro de ouro, para poder adorar, porque Moisés estava demorando, porque Deus estava demorando com Moisés. Foi um tempo tão curto, mas foi o suficiente para que Deus pudesse olhar para aquele povo com ira. Deus então reprova a atitude daquele povo, que poderia se colocar em oração
em buscá-lo, fizeram o contrário. Foram atrás dos prazeres do seu próprio coração. E que prazer tolo! Criar um Deus falso, um bezerro de ouro, para poder adorar, se esquecendo do verdadeiro Deus. Com isso, Deus então falou: a minha ira está sobre este povo e sobre Arão. Mas naquele momento, entra um homem em cena, à frente do povo, através da oração, intercedendo pelo povo e por Arão. Moisés se coloca na frente do povo. Vamos ver então o que foi que aconteceu? Vamos pegar aqui, vamos ver Deuteronômio. Quem fechou a sua Bíblia, abre por favor. Deuteronômio 9, 19 e 20. Agora nós vamos ler mais completo para podermos entender um pouco a atitude de Moisés diante da irresponsabilidade daquele povo. Eu vou ler, os amados me acompanhem. Deuteronômio 9, 19 e 20. Pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. Ouviu quem? Moisés. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. A pandemia está aí. Permissão de Deus. Daí todos sofrem, desde o mais honesto, embora sendo pecador, até o maior mercenário. Os desastres ecológicos, permissão de Deus. Chuvas demais para um, sol demais para outros, permissão de Deus. Crise financeira, crise conjugal, crise de relacionamento. Podemos confundir as atitudes humanas com a permissão de Deus. Mas o fato é que nada acontece se não for permitido por Deus. E a permissão de Deus é para a minha disciplina, para a sua disciplina. Não é simplesmente a consequência dos seus atos, mas é a disciplina de Deus na sua vida e na minha vida. O quão é importante a oração intercessória. Nós já temos feito isso. E a nossa igreja, graças a Deus, tem atendido isso, mas nós precisamos se intensificar um pouco mais. Precisamos fazer com que o Senhor ouça a nossa voz. O povo não está entendendo, muitos não estão entendendo que nada disso é por acaso. Às vezes, quando bate na tua porta uma crise conjugal, você busca um jeitinho, corre atrás de um, corre atrás de outro, crise financeira, e você vai fazendo as coisas, e as coisas vão acontecendo, mas parece que Deus está chegando no seu limite. E aí nós temos essa pandemia, que ela não veio só na minha porta, me assustar. Ela está aqui, ali e acolá. Está em todo o planeta. Precisamos buscar a presença de Deus, orar a Deus, chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem. Com muita propriedade, Mateus vai trazer uma lição sobre isso hoje. E nesse momento, meus amados, nós vamos fazer uso dessa graça maravilhosa que é a oração. Nós vamos buscar a presença do Senhor. Pela minha casa, pela sua casa, pela casa do seu vizinho, pela casa do seu familiar. Pela casa de muitas pessoas. Porque nós somos seres humanos. Tem muitas pessoas sofrendo com a perda de entes queridos, amigos, familiares. Precisamos acordar. Precisamos acordar. Nós vamos colocar agora em oração, por alguns instantes.
E logo em seguida eu vou pedir ao pastor que quebre o silêncio. Aí você, meu amado, se coloque do jeito que você quiser colocar, sentado, de joelhos, em pé, o que seu coração mandar, mas busque o Senhor. Vamos orar. Senhor, aqui nós nos encontramos e nos apresentamos diante de Ti, não confiados em nossos méritos, porque quem sou eu e quem somos nós para termos diante do Senhor algum mérito? Na verdade, Senhor Deus, nós dependemos absolutamente da Tua misericórdia e da Tua graça. E o nosso viver diário, nas nossas fraquezas, nas nossas lutas, naquilo que nos acontece, podemos ver claramente, Senhor, o quanto nós precisamos do Senhor e o quanto o Senhor precisa agir em nós para que tenhamos um coração segundo o Teu coração. Ó Deus, neste momento, quando estamos sendo visitados por esta pandemia em todo o mundo, à luz da Tua palavra, sabemos, ó Pai, que a mesma está se cumprindo. À luz da Tua palavra, nós também podemos ter a razão e o porquê de tudo isso que nos acontece. Porque em muito, ó Pai, temos ofendido a Tua santidade, como pessoa, como família, como comunidade, como povo do Senhor, como país, como nações, como humanidade. E neste momento, ó Pai, nós rogamos que o Senhor esteja continuando a nos admoestar para que possamos corresponder ao Teu propósito ao nos visitar com a Tua ira. Ó Deus, que possamos de fato estar nos quebrantando diante do Senhor, como a Tua palavra requer de nós, povo do Senhor, de nos humilharmos e buscarmos a Tua face, através da prática da fé pela oração, e assim, ó Deus, tratando-nos diante do Senhor, buscando do Senhor, ó Deus, o perdão dos nossos pecados, buscando do Senhor a graça, no sentido de que o Senhor lembre-te da Tua misericórdia em meio à Tua ira, e o Senhor venha, Seu Deus, poupar e preservar vida de tantos, ó Deus, que estão perecendo por conta desta pandemia. Ó Deus, aqui estamos, e como Moisés, mais uma vez pedimos ao Senhor, nos ouça mais esta vez, Senhor. Segundo a Tua misericórdia, tem compaixão de nós. Ó Deus, a nós de fato pertence o corar de vergonha. Ó Deus, pois temos pecado contra o Senhor. Mas ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão.
A tua palavra diz que a tua ira não permanece para sempre, mas a tua misericórdia que permanece para sempre. Porque se a tua ira permanecesse para sempre, nós já seríamos consumidos. Contudo, Senhor Deus, o Senhor é um Deus de compaixão e de misericórdia. E por isso, ó Pai, aqui estamos pedindo ao Senhor, nos levante como intercessores em favor de tantos que necessitam da tua misericórdia. Ó Deus, clamamos neste momento pela vida do Tonho da Máquina. Venha visitá-lo ali em Campinas, quando neste momento ele está sendo submetido a esta cirurgia. Ó Pai, que seja o Senhor a operá-lo neste momento. Ó, seja o Senhor a usar a mão daqueles médicos que o assistem. Ó Deus, e dê a ele a bênção de poder ter uma cirurgia bem sucedida, onde ele não venha ficar com nenhuma sequela no seu corpo, onde ele possa restabelecer todos os movimentos do seu corpo. Clamamos, ó Pai, pela Keren Apuc, que está em São Paulo. Clamamos pelo Edjaime, que está em Goiânia. E por tantos outros que neste momento estão em enfermarias e UTIs acometidos da pandemia ou das sequelas da mesma. Ó Deus, use de misericórdia. E como o Senhor ouviu a oração do rei Ezequias, venha dar a estes que estão, ó Deus, no leito e no vale da sombra da morte. Dê a eles mais anos de vida, trazendo-os de volta para o convívio dos seus entes queridos. E aqueles, ó Pai, que estão vivendo luto, traga a estes o teu consolo, porque o Senhor é aquele que consola. Sabemos que o teu consolo é manifestação da tua graça comum, como o sol e a chuva sobre todos. Mas sabemos que o Senhor tem uma medida maior do teu consolo. E esta medida maior do teu consolo é manifesta no coração daqueles que têm Jesus. Porque eles têm o outro consolador, que é o Espírito Santo. Ó Deus, aqueles que já o têm, que o Senhor venha, Senhor Deus, inundá-los com o teu consolo, pois o teu consolo é a cura para a dor do luto. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Fale conosco nesta manhã, aqui estamos para ouvir a tua voz. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajude para que possamos, ó Pai, nos aperfeiçoarmos diante do Senhor, nos tornando muito mais íntimos do Senhor, sendo de fato o povo do Senhor neste tempo, povo que tem os teus olhos, povo que tem as tuas mãos, povo que tem os teus pés, povo que tem a tua boca, e assim possamos, como Jesus, olhar para as multidões e nos compadecermos delas, e assim estamos com elas, levando o bom pastor que é o Senhor, para apacentá-las em nome de Jesus. Amém. Amém. Seremos então agora conduzidos em louvor. Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos só nos colocar de pé e cantar a música da tua graça. Na escuridão da alma, tua graça me basta.
perante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Amém. Ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos por estar na tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Ó Pai Santo, que o nosso amor, ó Deus, ao Senhor seja a expressão, ó Deus, que nós possamos exprimir isso com a nossa vida. Amém, Pai. Senhor. Ó Amém. Deus, que possamos dizer ao mundo, ó Deus, que nós te servimos, que nós temos um Deus santo. Glória a Deus. Ó Pai Santo, tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Tenha misericórdia das nossas famílias, ó Pai. Amém, Senhor. Ó Deus, lares, ó Pai Santo, em crise, ó Deus. Ó Deus. Em crises matrimoniais, ó Deus. Ó Pai Santo, lares que perderam os seus filhos, ó Deus. Não só para essa pandemia sanitária, mas que perderam os seus filhos para as drogas, para o mundo. O Senhor tem misericórdia desses lares, ó Deus. O Senhor restaura esses lares. Em nome de Jesus. De forma, ó Pai Santo, que eles possam enxergar o seu amor. Amém, Senhor. Amém. Ó Deus Santo, nós te amamos, ó Pai. Sim. Nós te louvamos, ó Deus. Bendizemos o teu santo Sim, nome. ó Pai. Tu és Ó Deus, o Senhor merecedor. está batendo a porta, ó Pai. O Senhor ainda não está mostrando a tua ira, ó Pai. Mas o Senhor está tão simplesmente batendo a porta dos nossos corações. Ó Deus, desperta. Que possamos abrir, ó Deus, para que o Senhor possa fazer morada em nossos corações. Amém. Ó Deus, assim, só assim, Pai Santo, nós vamos mostrar para o Senhor, de fato e de verdade, o nosso amor ao Senhor. Ó Deus. Muito obrigado, Deus, porque primeiro o Senhor nos amou. Ó Deus. Amém. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. Ó Deus, seja conosco agora, durante a mensagem, ó Pai Santo, que vai ser trazida a nós. Que essa mensagem possa vir bem a calhar, ó Deus, conforme as nossas necessidades espirituais. Amém, Senhor. Nós Amém. estamos aqui para ouvir o que queremos, ó Pai Santo, mas estamos aqui para ouvir a tua voz. Sim, Amém, ó Pai. Em Te nome louvamos de mais Jesus. uma vez, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Senhor. Eu já convido o Mateus para vir, enquanto o Mateus vem descendo ali, para fazer uso da palavra. E antes de separar as crianças, nós temos 3 avisos. O primeiro deles é hoje, dízimos e ofertas. Quem veio preparado pode depositar no gasofilaço, fica logo a entrada. Na separação, além das crianças, aqueles que fizeram matrícula com o pastor, na sala de catecúmenos, podem se dirigir. Vai ser nesse pavilhão aqui de cima, a última sala, lá no final. Tá? Então o pastor vai estar lá. Quem fez a matrícula, por favor, se dirija até a sala com o pastor. Os demais ficarão aqui. Próximo domingo, Santa Ceia. Então os irmãos se preparem durante a semana para que possam participar da Santa Ceia no próximo domingo, por ocasião do culto. Não, de manhã, nos 2 horários vai ter. Vai ter os 2 horários, né? É por conta do contingenciamento que está sendo bem reduzido o número. Então nós não vamos fazer por domingos, vamos fazer no mesmo domingo. Na parte da manhã, quem virá participará da escola bíblica dominical e da Santa Ceia. E à noite, do culto e também da Santa Ceia. Tá bom? Crianças podem se dividir. O pessoal acompanha quem se matriculou, o pastor. E a palavra então está com o nosso professor.
Meus irmãos, bom dia. Bom dia. Graça e paz. Amém? Eu convido os amados para que abram vossas Bíblias no texto do nosso estudo nessa manhã, que se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 10. Segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, segundo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 7 até o verso de número 10. Nós estamos enfrentando dias difíceis, estamos passando pelo tempo do luto, como já é falado alguns domingos atrás. E diante dessa dor aguda do sofrimento, nós temos que aprender, à luz da palavra do Senhor, a como lidar com a nossa aflição. E à luz dessa passagem de 2 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao verso 10, nós responderemos a pergunta que é o tema da nossa aula: como lidar com o sofrimento. Eu vou ler e os irmãos me acompanhem. 2 Coríntios 12, do versículo 7 ao versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Leiamos todos juntos o verso de número 9 e o final do verso de número 10. Vamos lá? Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Parte final do verso 10. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e eterno Pai, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, que se encontra inserida nesse contexto de sofrimento, de luto, ó Pai, de pranto e de dor. Ó Deus, nada disso é por acaso, como já foi falado nesta manhã. O Senhor é soberano e tem conduzido a nossa história de acordo com os teus propósitos. Sim. A tua agenda é superior à nossa. É verdade. O Senhor, Pai, está nos conduzindo para o grande final, que é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Mas enquanto esse dia não chega, que o Senhor venha nos capacitar para que possamos lidar com as aflições deste mundo. Sim. Que o Senhor fale, ó Pai, ao nosso coração nesta manhã e nos ensine como podemos, ó Pai, à luz da tua palavra e de acordo com a tua vontade perceptível, lidar com o sofrimento. Sim. Que o teu Santo Espírito possa nos iluminar e nos abençoar nesta manhã, para que saiamos daqui edificados com o poder da tua palavra. Amém. Que o Senhor seja honrado e exaltado e que os nossos corações, ó Pai, estejam sendo visitados, ó Deus, pela ação do teu Espírito, aquecendo, ó Pai, os nossos corações. Amém. Para que venhamos confiar mais no Senhor e descansar no Senhor. Amém. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Depois da glória vem a dor. Depois do êxtase vem o sofrimento. Deus sabe equilibrar em nossas vidas as bênçãos e os fardos, o sofrimento e a glória. Este é o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, e esse comentário descreve muito bem o contexto no qual o apóstolo Paulo vai falar acerca da sua aflição para os cristãos da igreja em Corinto. Em uma sessão, meus irmãos, que vai do capítulo 10 até o capítulo 12, Paulo, ele está defendendo o seu apostolado diante de opositores que colocavam o apóstolo em uma posição de descrédito. Se os irmãos olharem
a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 10, vão estar vendo que esses opositores enfatizavam os pontos negativos do apóstolo Paulo. Alguém lê, por favor, 2 Coríntios 10, versículo de número 10. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Então, vejam, neste versículo, alguns cristãos em Corinto, opositores de Paulo, que duvidavam acerca do seu apostolado, enfatizavam esses pontos negativos no apóstolo. Sendo assim, Paulo vai estar discorrendo acerca da sua autoridade apostólica. Mas ele não procura chamar a atenção para si. Ele procura gloriar-se no Senhor, como está escrito em 2 Coríntios 10, versículo 17. Alguém, por favor, leia esse verso. Mesmo capítulo, agora o verso 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, Paulo, procurando se gloriar no Senhor, ele vai estar relatando a sua trajetória ministerial. Trajetória essa que é marcada por aflições, perseguições e também por preocupações para com todas as igrejas. Dentre os assuntos que Paulo vai estar relatando aqui na sua defesa de seu apostolado, Paulo ele fala aqui no capítulo 12, no início do capítulo 12, de uma experiência sobrenatural que ele teve. Paulo, ele foi conduzido por Deus para o paraíso, aonde ele teve visões e revelações. Aí no início do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, Paulo está falando dessa experiência, aonde palavras inefáveis foram ditas para ele, palavras indescritíveis, que ele não se atreveu a contar para ninguém. Diante disto, o apóstolo, ele poderia muito bem ter todo o direito, e isso somado com toda a sua trajetória ministerial, de aflições, de dificuldades que ele sofreu em prol do evangelho, ele poderia muito bem se gloriar e dizer, eu sou o apóstolo de Cristo, eu me glorio porque eu passei por isso e aquilo, e eu tive experiências sobrenaturais, eu fui até o paraíso. Mas Paulo não faz isso. O que Paulo faz? Paulo se gloria nas fraquezas. Olha o que está escrito lá em 2 Coríntios 11, versículo 30. Palavra do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 11, verso 30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então Paulo, ele faz algo que contraria a psique humana. Por quê? Porque todos nós temos uma tendência natural de nos gloriarmos em nossos pontos positivos. Nós temos uma inclinação de estarmos querendo nos exaltar diante de habilidades que Deus nos concedeu e que somos bons. Porém, Paulo faz o contrário. Paulo, ele se gloria nas suas fraquezas. Paulo, ele se gloria nas suas dificuldades. E depois de Paulo falar a respeito dessas visões e revelações que Deus lhe concedera, o apóstolo vai estar falando do seu sofrimento. O apóstolo vai estar falando do espinho na carne que foi posto nele. E aqui, meus irmãos, podemos ver que Paulo, ele teve que conviver com essa aflição e com esse sofrimento. E poucos, se houve algum, dos grandes servos de Deus, através da história, tem sido livres de algum obstáculo, fraqueza ou oposição. Grandes servos do Senhor passaram por tremendas dificuldades durante a trajetória. Na verdade, o sofrimento, ele é inevitável para todos os seres humanos. Em algum dado momento da nossa existência, nós iremos enfrentar o sofrimento. Porém, existem períodos que a dor do sofrimento, ela vai ser aguda, ela vai ser sufocante. E aí, o que fazer diante de um cenário de luto, de pranto, de dor? Como lidar com o sofrimento? É o que nós iremos aprender nesta manhã, através deste relato que o apóstolo traz a respeito da sua experiência, na qual ele fala
do seu sofrimento. E à luz dessa passagem bíblica, em que Paulo está expondo o ápice do drama, da aflição com a qual ele teve que conviver, nós iremos ter o discernimento através de 5 verdades que são consoladoras e que renovam as nossas esperanças, que podem nos dar ânimo para que assim possamos lidar com o sofrimento. A primeira verdade, ela se encontra no verso 7. Atente seus olhos para a passagem, 2 Coríntios 12, versículo 7. Paulo está dizendo: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A primeira verdade, meus irmãos, é que o sofrimento não é obra do acaso. Guarda isso. O sofrimento não é obra do acaso. Paulo sofrera com espinho na carne. E isso não aconteceu por acaso. E nem foi má sorte. E muito menos algo fatalístico. Da mesma forma, os sofrimentos pelos quais passamos não é obra do acaso. Deus, ele tem um controle sobre todas as coisas. E se sofremos, é porque Deus permite que venhamos sofrer. Paulo sofreu com espinho na carne, debaixo da permissividade do Senhor. E quando Deus permite nós passarmos pelo sofrimento, não é porque Ele tem prazer que nós venhamos sofrer, mas sim porque Ele tem um propósito, e Ele sabe o que é bom para mim e para a sua vida. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Quando Ele permite passarmos pelas aflições, Ele quer realizar o propósito especial que Ele tem na minha vida e na sua vida. Então precisamos trazer essa verdade à nossa memória para que venhamos lembrar, quando assim estivermos enfrentando a dor aguda do sofrimento, de que o sofrimento, ele não é obra do acaso. No caso do apóstolo Paulo, Deus mostra para ele o propósito pelo qual ele estava sofrendo com espinho na carne. E qual era o propósito? Paulo tinha acabado de ver revelações e visões no paraíso. Paulo poderia muito bem se exaltar, mas Deus coloca o espinho na carne em Paulo para quê? Para que ele não viesse cair no pecado da soberba. Deus livra o seu servo das amarras do orgulho. Deus vai ao encontro de Paulo, permitindo que ele sofra, para que ele não venha se exaltar diante das visões e das revelações que ele teve. Fica nítido e claro para o apóstolo Paulo isso. E Simon Kistemaker, comentando essa passagem, ele diz: a soberba se intromete sorrateiramente na alma humana e passa a reinar de tal forma que a pessoa não perceba a sua presença. É um mal que se manifesta em nosso coração de forma sorrateira. Quando nós menos percebemos, já estamos no pecado da soberba. Já estamos agindo através da altivez no nosso coração. Mas Deus impede com que Paulo venha cair neste mal, venha pecar, venha se orgulhar, colocando nele o espinho na carne. E essa palavra espinho, no grego, a tradução para ela significa qualquer objeto pontiagudo, como por exemplo uma estaca, uma ponta de anzol, uma lasca de madeira ou até mesmo um metal. Agora, algo difícil para nós é definirmos a natureza do espinho na carne. Não sabemos o que era esse espinho na carne. Existem várias possibilidades do que poderia ser esse espinho na carne. Vários intérpretes, autores bíblicos, vão discorrer uma correlação de outras passagens bíblicas e vão dizer que esse espinho na carne era a cegueira na vida de Paulo. Porém, outros vão afirmar que o espinho na carne era um problema de epilepsia que o apóstolo tinha, ou até mesmo uma depressão que Paulo sofria. Lutero entendia que o espinho na carne era as perseguições que Paulo sofria dos gentios e dos judeus. Calvino tinha o entendimento de que o espinho na carne era as opressões espirituais que Paulo sofria, as tentações. No filme Paulo, o apóstolo de Cristo, fica implícito
que o espinho na carne são as lembranças que Paulo tem do passado, aonde ele perseguia a igreja. Quem assistiu o filme vai se lembrar dos momentos em que Paulo está no seu cárcere, dormindo, e ele está sonhando com o seu passado, aonde ele acaba perseguindo a igreja, matando cristãos, matando famílias cristãs. Todo esse passado no filme fica ali implícito, que trazia um certo pesar para o apóstolo Paulo. Mas, independente do que era esse espinho, este era o sofrimento que Paulo tinha que lidar e tinha que conviver. E esse sofrimento não era obra do acaso. E aqui no versículo 7, nós temos um detalhe que Paulo traz, que esse espinho na carne era o mensageiro de Satanás. Com isso, podemos ter o discernimento de que Deus permitiu com que o diabo viesse afligir o apóstolo Paulo. Igual foi na vida de Jó, né? Igual foi na vida de Jó, meu irmão. Igual na vida do servo Jó, do Senhor. E Deus concedeu a Satanás a permissividade para que viesse afligir Jó. E podemos ter o discernimento, meus irmãos, que o diabo, ele é restringido por Deus. Ele só pode agir até onde Deus permite com que ele venha agir. Assim foi na vida de Jó, como também na vida de Paulo. O diabo, ele não tem poder absoluto para poder agir e afligir Jó e também o apóstolo Paulo. Nós vimos isso na história de Jó e podemos testificar isso na vida de Paulo. Sabe por quê? Porque se o diabo tivesse poder absoluto, além dos sofrimentos que Paulo passou, o diabo faria com que Paulo estivesse sendo soberbo e orgulhoso. Mas isso não acontece. E Mateus, tem um outro texto, eu não lembro a carta, que Paulo fala: conheço um homem que foi até o terceiro céu. É nesse Ele texto mesmo. segue, né? É nesse texto mesmo que, né? 2 Coríntios capítulo 12, no início do capítulo 12. Eu vi um pastor falar que Paulo foi tão humilde que ele não falou que foi ele, ele falou: conheço um homem. Ele utilizou colocou na terceira pessoa, né? Conheço um homem, não se referiu a si mesmo. Mas no caso, foi ele mesmo que foi arrebatado, foi no paraíso, mas ele não se ensoberbeceu. E até Deus impede com que ele venha cair no orgulho, colocando nele o quê? O espinho na carne. O que nos leva a entender que o sofrimento não é obra do acaso. Jó, capítulo 1, versículo 12, e o capítulo 2, versículo 6, nós temos aí informações que nos levam a entender de que a ação diabólica, ela tem um limite. Deus tem controle sobre todas as coisas, até o diabo está debaixo do controle do nosso Deus. Amém. Jó 1:12 e Jó 2, versículo 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então aí nós temos essas informações de que o diabo ele só pode agir debaixo do controle do nosso Deus. Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Deus tinha um propósito na vida de Jó. Deus tem um propósito quando ele nos permite passarmos pelo sofrimento. Não é algo que acontece por acaso. Porém, acontece que muitas vezes Deus ele não vai explicar do porquê estarmos passando pelo sofrimento. No caso de Paulo, ficou claro. Foi para que ele não viesse se exaltar. Foi para que ele não viesse cair no pecado da soberba. Mas muitas vezes, no caso de Jó, o Senhor não vai dar explicações do que está acontecendo para que passe pelo sofrimento. Mas aí, nós temos que estar tendo o discernimento que Jó teve. Jó compreendeu que o Senhor é um Deus fiel, bondoso, poderoso e misericordioso e que estava no controle. Jó 42, versículo 1. Olha o que Jó diz. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então é isso que nós devemos ter discernimento, meus irmãos.
que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Ele nos permite passar pelo sofrimento porque Ele tem um propósito e Ele quer o nosso bem. Deus nos permite passar pelo sofrimento não querendo algo que venha estar se manifestando contra nós, mas sim a favor de nós. E Ele é o Deus que nos conforta em nossas tribulações. É Ele que traz o consolo. Por quê? Porque Ele é Pai de misericórdias e Ele é o Deus de toda a consolação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, olha o que diz, do versículo 3 até o versículo de número 6. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Aqui fica bem explícito um dos propósitos pelos quais Deus nos permite passar pelo sofrimento. Quando Deus nos permite passar pela aflição, Ele nos consola, Ele nos fortalece, para que nós possamos consolar outras pessoas que também estão sofrendo. Não se esqueçam disso, meus irmãos. O sofrimento não é obra do acaso. A segunda verdade está no versículo 8. Voltamos lá para o capítulo 12. Vamos de novo para o texto do nosso estudo. O versículo 8, Paulo diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E a segunda verdade nos leva ao entendimento de que o sofrimento gera em nós dependência de Deus. Paulo relata no versículo 7 que foi posto nele um espinho na carne, mensageiro de Satanás. E no versículo 8 ele se coloca diante da presença de Deus, orando, pedindo 3 vezes ao Senhor para que o Senhor possa livrá-lo desse espinho. Não sabemos se essa petição de Paulo foi em 3 momentos separados ou se foi em uma oração só, em que ele repetiu 3 vezes a mesma coisa, clamando ao Senhor para que Deus possa livrar ele deste espinho. Não temos o discernimento disso. Porém, podemos concluir que em meio à sua aflição, Paulo fez o exercício de olhar para si mesmo e de se enxergar como o salmista faz no Salmo 40, versículo 17. Alguém, por favor, leia este versículo. Salmo 40, versículo de número 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Então é dessa forma com que Paulo vai estar se enxergando. Como também o salmista se enxerga desta forma. Como pobre e necessitado. Como alguém que é carente da graça do Senhor. Meus irmãos, o sofrimento, ele nos coloca em nosso devido lugar. Sabe por quê? O sofrimento quebra a nossa autossuficiência. O sofrimento, ele nos esvazia de toda a altivez. Por isso que a aflição, ela é totalmente indispensável, ela é necessária na vida do ser humano. Sabe por quê? Porque são nos momentos de sofrimento e de aflição que nós nos apegamos ao Senhor. Querendo ou não, o sofrimento, ele gera em nós esse senso de que nós somos dependentes de Deus. J.I. Packer, um pastor inglês, ele tem uma frase muito impactante que diz: se eu passar 40 anos orando e Deus não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena. Pois passei 40 anos em comunhão com Deus, na dependência dele.
É interessante que o fato de Paulo ter orado 3 vezes tem um paralelo com Jesus. Pois Jesus, no jardim do Getsemane, em um momento de aflição também, quando ele estava prestes a morrer por nós na cruz do Calvário, ele também vai orar 3 vezes. E o que Jesus pede mesmo? Senhor, passa de mim, o quê? Este cálice. Mas seja feita a tua vontade. Paulo pede para que a sua aflição venha a acabar. Jesus também, de certa forma, está pedindo para que a sua aflição possa cessar. Então não é errado, meus irmãos, nós estarmos diante de Deus orando e pedindo para que Deus acabe com o sofrimento em nossas vidas. Porém, nós temos que estar preparados para a resposta do Senhor. E essa resposta pode ser um não. Jesus ouviu um não. Paulo ouviu um não. Mas Jesus saiu o quê? Fortalecido, preparado para morrer por nós na cruz do Calvário e ressuscitar no 3º dia. E Paulo saiu suprido com a graça de Deus para que ele viesse estar lidando com o seu sofrimento, lidando com o espinho na carne que lhe trazia aflição. A melhor forma, meus irmãos, de lidarmos com o sofrimento é estando na dependência de Deus. Desfrutar do cuidado do Senhor. E Deus não nos repreende quando nós o questionamos, quando assim nos encontramos em meio à aflição e em meio ao sofrimento. Davi, no Salmo 13, ele faz questionamentos ao Senhor. No final do Salmo, ele termina louvando, glorificando a Deus. Deus não nos repreende quando nós perguntamos a Ele, ou estamos diante dele pedindo para que Ele possa fazer com que o nosso sofrimento venha acabar. Não, Deus conhece a minha e a sua estrutura. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós somos seres limitados. Vejamos o exemplo na vida de Jó. 34 vezes ele levantou sua queixa diante de Deus. Ele não atribuiu falta nenhuma ao Senhor, mas ele se queixou. Jó fez 16 perguntas para Deus. Então nós podemos, diante da oração, questionar ao Senhor, abrir o nosso coração diante do Senhor, lançar diante de Deus a nossa ansiedade, o nosso sofrimento, tendo a certeza de que Ele cuida de nós, Ele cuida daqueles que sofrem, Ele nos abençoa com a sua graça, pois a sua graça, ela é melhor do que a terceira verdade, meus irmãos, se encontra no versículo 9. Então, o sofrimento não é obra do acaso. O sofrimento, ele gera em nós dependência de Deus. A terceira verdade é que o sofrimento ocasiona o aperfeiçoamento. Olha o que diz o verso 9. A resposta de Deus para Paulo. Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo orou, e Deus concedeu a ele a resposta que ele precisava. Talvez não era a resposta que Paulo queria, mas foi a resposta que ele realmente carecia. E assim também em nossas vidas. Muitas vezes a resposta de Deus não vai nos agradar, mas nós temos que ter o discernimento que a resposta dele é satisfatória. Por quê? Porque é a vontade soberana dele que se cumpre. Sempre que formos orar, temos que ter este discernimento. Que a vontade de Deus, ela é soberana, e além de soberana, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Hernando Dias Lopes, comentando essa passagem, ele fala que Deus nem sempre nos livra do sofrimento, mas nos dá graça para enfrentá-lo de forma vitoriosa. Amém. O propósito de Deus em permitir que venhamos passar pelo sofrimento é que nós sejamos aperfeiçoados e venhamos crescer espiritualmente. Foi assim que ele agiu na vida de Paulo. Se Paulo caísse na soberba, ele ia regredir. Então, para que Deus mantesse Paulo firme na caminhada, usando ele como um apóstolo, servo, um missionário, um grande pastor, o espinho na carne foi posto em Paulo.
E para lidarmos, meus irmãos, com o sofrimento, a graça de Deus, ela é suficiente. Sabe por quê? Porque ela nunca está em falta. A graça de Deus está sempre disponível para cada um de nós. E Deus é fiel em derramar da sua graça sobre as nossas vidas. E nós somos carentes dessa graça do Senhor. E são nos momentos de fraqueza em que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nós. É isso que Deus fala para Paulo. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, aperfeiçoamento, crescimento, período de lapidação. Tempo de sofrimento é tempo de aprendizado. Tempo de sofrimento é tempo de dependência de Deus. É tempo de aperfeiçoamento. É tempo de entendermos o paradoxo de que nas fraquezas nós podemos ser fortes. Porque nas fraquezas nós nos deparamos com a nossa realidade. Muitas vezes nós batemos em nossos peitos e queremos ser seres humanos independentes, autossuficientes, altivos, soberbos. Mas Deus vem e quebra toda essa altivez em nós e nos mostra que nós precisamos nos gloriar nas fraquezas e não em nossas habilidades, e não em nós mesmos. Paulo se gloria nas fraquezas, não nelas em si, mas no Cristo que repousa o seu poder sobre nós quando passamos pelo sofrimento. Por isso que o aperfeiçoamento, ele ocasiona, sofrimento ocasiona o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento vai estar acontecendo num período de sofrimento. Calvino mesmo diz que a força de Deus é aperfeiçoada somente onde brilha de modo tão claro que ganha o louvor que lhe é devido. Por isso que Paulo, no final do verso 9, ele entende e passa a glorificar a Cristo, aquele que repousa sobre nós o seu poder quando nós estamos passando pelo momento de sofrimento e onde a graça de Jesus é revelada em nós com o seu grandioso poder em nossas vidas. Paulo, ele compreende do porquê Deus está permitindo ele passar pela aflição. Ele acaba se submetendo a Cristo. Ele acaba se dispondo a viver de acordo com a vontade de Deus. E assim, Deus opera também em nossas vidas. Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que nós sejamos aperfeiçoados. E é por isso que ele permite que muitas vezes nós venhamos passar por sofrimentos e aflições e dores em nossas vidas. A quarta verdade está no versículo 10. Vimos que o sofrimento não é obra do acaso. O sofrimento gera em nós dependência de Deus. O sofrimento, ele ocasiona o aperfeiçoamento. E a quarta verdade consiste em dizer que o sofrimento é pedagógico. É no período do sofrimento que Deus vai nos ensinar. E Paulo entende este ensino e aplica para a sua vida. No verso 10 ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo, ele vai entender que ele está passando pela pedagogia do sofrimento. E a pedagogia do sofrimento, ela pode ser dolorosa, mas é ela que nos faz compreender que devemos ter o discernimento que nos momentos em que sofremos, nos momentos em que somos fracos, Deus vai nos fortalecer. Quando estamos na condição de fraqueza, nos despimos da nossa prepotência e da nossa soberba. E assim, somos fortalecidos com a graça de Deus, que vai estar nos conduzindo em uma vida de confiança e de segurança no próprio Deus. Paulo, ele passa a ver que os seus sofrimentos capacitava ele para que ele viesse ter razões para se alegrar. E ele sofria em prol do amor de Cristo. Ele passa a ter prazer em sofrer em prol do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com isso ele pode lidar com o seu sofrimento, aprendendo com o mesmo, aprendendo com as suas aflições. E nos momentos de dificuldades, meus irmãos, são os momentos em que nós tiramos lições para as nossas vidas.
São os momentos em que Deus vai nos ensinar. São os momentos em que Deus vai estar nos aperfeiçoando, nos fortalecendo, para que possamos seguir em frente. O apóstolo Paulo, ele tinha um discernimento que Cristo estava habitando nele e estava agindo nele. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo tem esse discernimento que Cristo age dentro dele. O mesmo apóstolo traz uma declaração tremenda, dizendo que depende de Deus. Olha o que ele diz em Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que... Me fortalece. Ou seja, eu dependo de Deus. Eu careço de Deus. E nós chegamos a essas conclusões muitas vezes quando estamos em meio ao sofrimento. Paulo chega a esse aprendizado por quê? Porque Deus colocou nele um espinho na carne. Não foi por acaso. Deus tinha um propósito, livrar o seu servo da soberba, aperfeiçoar o seu servo. Deus assim está permitindo com que venhamos passar pelas dores e o sofrimento dessa pandemia para nos aperfeiçoar e para nos ensinar como temos aprendido, meus irmãos, com essa pandemia. Com esse sofrimento, com a dor do luto. Ontem eu estava em Rondonópolis, no velório do meu tio, que faleceu. Só esse ano, 4 meses, 3 pessoas da minha família partiram. A minha prima, Cecília, de 30 anos. Meu tio Fábio, homem de Deus, diácono da Assembleia de Deus, lá em Goiânia. 1 mês e 2 dias depois do falecimento do meu tio Fábio, meu tio Armando também faleceu. Como Deus tem permitido nós passarmos por essas situações. Deus tem permitido para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos aprender e venhamos saber lidar com o sofrimento. A chave para crescermos nos sofrimentos é vê-los em função do amor de Cristo, como Paulo ele via. Então ele glorificava ao Senhor, honrava ao Senhor pelas suas fraquezas, aonde o poder se manifestava. E ontem na história da UCP, nós vimos Johnny Erickson, uma tetraplégica, que tinha todo o direito de reclamar da vida, por ser tetraplégica. Mas o que ela faz? Prega o Evangelho, anuncia o Evangelho. É feliz, sabe por quê? Porque o seu vazio é completado por quem? Por Jesus. Amém. Ela não precisa de mais nada porque ela tem a Jesus. O Senhor Jesus é o pastor dela. Então, meus irmãos, vamos pensar 2 vezes antes de ficarmos só murmurando, reclamando da vida. Vamos sentir prazer nas injúrias, nas necessidades, nas fraquezas, sabe por quê? Porque são nesses momentos que nós aprendemos e são nesses momentos que o poder de Deus repousa sobre nós. Tem quadro da Johnny até na Casa Branca. Olha só. Ela pinta com a boca, pintava, não sei se é livro. Porque eu li o livro dela, eu tinha uns Sim. 15, 16 anos. Um livro sobre a história dela. Ela tinha quadros naquele tempo e ela fazia congressos, fazia Sim. palestras pelo mundo afora. Então veja como que Deus capacitou essa mulher diante Nós do tivemos sofrimento. também a nossa igreja. A nossa irmãzinha Kézia, a filha do seu Jair, acho que toda a igreja lembra dela. Sim. O dia que a Elza não queria trazer a Kézia, se não trouxesse, ela pulava na cadeira de roda e vinha rolando nela. Ela tinha felicidade e prazer de estar aqui. Então a Kézia fala até hoje do exemplo dela. então veja, é um exemplo de pessoas que aprenderam a lidar com a pedagogia do sofrimento, que aprenderam com o sofrimento. E essas pessoas, elas têm muito a nos ensinar. Porque a nossa alegria, ela nunca deve se basear nas circunstâncias. E isso nos leva à última verdade. A última verdade está no 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 4, quando Paulo fala que foi o paraíso. E isso nos leva a entender que o sofrimento, ele é passageiro. O sofrimento vai passar. E é por isso que a nossa alegria não deve estar totalmente fincada nas circunstâncias, mas sim deve se basear na eternidade.
É por isso que nós precisamos ter consciência de que devemos ver os nossos sofrimentos à luz da visão eterna, de que isso é passageiro e logo nós estaremos na eternidade com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, aonde não haverá dor, aonde não haverá pranto. Paulo fala em 2 Coríntios 4, versículo 14 a 16, que a nossa tribulação ela é momentânea. Veja, 2 Coríntios 4, 14 a 16. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Jesus ele fala em João 16:33 que as nossas aflições, no mundo passaremos por aflições, mas que nós devemos ter o quê? Bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Diante disso, meus irmãos, nós precisamos ter o discernimento que a paz verdadeira nós só encontramos em quem? Em Jesus. E se ele venceu o mundo, ele nos garante a vitória, como também um futuro glorioso. Amém. Portanto, a caminhada pode ser difícil. O espinho na carne, ele pode doer, mas a graça de Cristo nos basta. Só mais um pouco, e todos nós estaremos aonde? Na eternidade com o nosso Senhor. Então o espinho será tirado. As lágrimas serão enxugadas, não haverá mais pranto, nem luto e nem dor. Amém. Como lidar com o sofrimento? 5 verdades que você precisa sempre lembrar e trazer à sua memória. Primeira, o sofrimento não é obra do acaso. Deus tem propósito em permitir. O sofrimento já é de nós o quê? Dependente de Deus. É tempo que nós estamos buscando ao Senhor, desfrutando da graça de Deus. O sofrimento ocasiona o aperfeiçoamento. O sofrimento é pedagógico. Deus está nos ensinando quando passamos pela aflição. O sofrimento é passageiro. Aplicando para a nossa realidade. A pandemia não é por acaso. A pandemia tem nos levado a buscar o Senhor. Se você não entendeu isso ainda, meu querido, é hora de você compreender. E de você buscar a Deus com todo o seu coração. A pandemia tem nos aperfeiçoado. Amém. A pandemia, ela tem nos ensinado e muito. E a pandemia vai passar. Porque todo sofrimento, ele é passageiro. Para encerrar, abramos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8. Convido os irmãos a se colocarem de pé, para que todos juntos possamos ler 2 versículos deste capítulo, o versículo 28 e depois o versículo 18, para encerrarmos a nossa aula. Romanos capítulo 8. Todos juntos, o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Palavra do apóstolo Paulo. Homem que sofreu com o espinho na carne. O que ele está falando? Todas as coisas cooperam para o nosso Bem. Até o sofrimento, até a pandemia coopera para o nosso bem. Agora, versículo 18. Todos juntos novamente. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Uma releitura desse versículo. Acrescento uma palavra e digo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos que essa pandemia tem nos causado não podem ser comparados com a glória a ser revelada
em nós. Amém. Meus irmãos, nós precisamos crer nisso. Glória. O Evangelho não é história da carochinha. O Evangelho é verdade genuína e verdadeira. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É palavra consoladora para as nossas vidas, que renova as nossas esperanças e que nos dá ânimo. Que Deus nos ajude a lidar com o sofrimento. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, hoje o Senhor falou o nosso coração. Glória a Deus, Deus. A partir do momento que nós chegamos aqui, nós viemos ao Pai, pobres e necessitados, É verdade, meu Deus. mas o Senhor derramou da sua graça sobre nós, Amém, Senhor. nos mostrando, ó Pai, como lidar com o sofrimento à luz da Tua palavra. Ó Senhor, muito obrigado. Ó Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos lembrar dessas verdades, Sim, ó Senhor. para que assim tenhamos condições de suportar as aflições. Amém, Senhor. Pai, o Senhor tem propósito em nos permitir passar pelas dores e as aflições. É verdade. O Senhor nos aperfeiçoa, o Senhor nos consola, o Senhor nos ensina e o Senhor nos garante que tudo isso é passageiro. É verdade, meu Deus. Porque logo, ó Pai, estaremos na Nova Jerusalém com o Senhor. Amém, Meu Pai, Senhor. Amém. Que nós venhamos pensar nas coisas lá do alto, Sim, buscar ó as Senhor. coisas Sim, lá do ó alto, Deus. para que assim seja essa nossa busca e esse nosso pensar, a motivação, para que possamos seguir a nossa vida aqui neste Em mundo, nome de cheio de aflições, sabendo que somos passageiros aqui nessa terra. É verdade, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda o discernimento espiritual, a maturidade espiritual, e que o Senhor possa nos consolar, porque estamos vivendo esse tempo de luto. É verdade. Venha consolar as famílias enlutadas, meu Pai. Amém, Venha Senhor. consolar a Amém. minha família. Venha consolar, meu Pai, a família da Juliana, Sim, Juliana, ó Senhor. os seus filhos, ó Pai. Em nome Léo, de Jesus. a sua irmãzinha. Meu Deus e meu Pai, venha consolar a Tita, Senhor Deus. Sim, ó Pai. Venha consolar muitas e outras famílias que estão tendo, ó Pai, perdas. Ó Deus, visita, Senhor. venha, ó Pai, Consola, visitar com a Tua Senhor. graça. Venha, ó Deus, com o Amém, Teu Santo Espírito, Senhor, trazer amém. alívio da dor que estão sentindo. É verdade. E venha, meu Pai, curar aqueles que estão, ó Deus, no leito, que estão Sim, nas ó UTIs, Pai, nas sim, enfermarias. ó Faça a Tua obra, Senhor. Em nome de de Jesus. Jesus, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a seguir em frente. Nos sustente, nos fortaleça. Amém, Em nome de Jesus que Senhor. nós oramos. Amém. Amém, meu Deus. Nossa escola dominical está encerrada. À noite nós passaremos um vídeo mostrando um novo tema da série que vai ser trabalhada no mês de maio da nossa escola bíblica dominical. O tema vai ser Combatendo os Inimigos da Família. Mês de maio é o mês da família, então a nossa série de escola dominical vai ser com essa temática acerca da família. Domingo vai ser passado o vídeo, esse domingo agora, à noite, se Deus quiser a energia voltar, o vídeo vai ser transmitido, ok? Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus nos capacite para que possamos ter condições de lidar com esse tempo de sofrimento, de dor, de luto